Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do meu canal. Hoje estaremos dando continuidade no nosso projeto de CRUD utilizando o Jetpack Room. E na aula passada nós vimos como atualizar a listagem, ao inserir um novo subscriber. E hoje nós estaremos implementando uma nova operação do CRUD, que é a operação de update, para alterarmos os dados de um subscriber no banco de dados. Então, se você quiser começar a codificar a partir desta aula, você pode fazer o checkout para a branch tutorial parte 11. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui nesta aula é permitir que o usuário consiga navegar para a tela de alteração dos dados do subscriber a partir de um item da lista. Então, nós vamos aqui implementar uma função que vai permitir que o usuário clique em um item, um subscriber que ele queira alterar os dados, e clicando neste item, a gente vai levar ele para a tela existente, que é a tela de cadastro de subscriber, com os dados já preenchidos, para que o usuário apenas altere o dado que ele quiser alterar. Então, nós temos uma maneira de fazer isso. Aqui no nosso Subscribe List Adapter, o que eu vejo muita gente fazendo, e não quer dizer que tem certo e tem errado, é o pessoal utilizando o próprio item view aqui, que é um objeto do tipo view, e através desse objeto do tipo view você consegue utilizar a função findNavController, e a partir do findNavController você consegue utilizar a função navigate, passando a ação, o ID da ação que você quer, para a tela que você quer navegar. Você pode fazer dessa maneira também funciona, mas eu gosto de padronizar aqui o meu projeto. Então, se eu habitualmente utilizo a navegação através do fragmento, então, como nós já começamos o nosso projeto e a gente está sempre centralizando a navegação para o nosso fragmento, ou seja, é sempre o fragmento que faz a navegação, como nós temos um exemplo aqui ao clicar no nosso Float Action Button, eu vou manter essa padronização e vou permitir apenas que os meus fragmentos façam a navegação. Então, para isso, eu não vou estar utilizando o Navigate aqui de um objeto da nossa view, e sim eu vou estar disponibilizando aqui uma função anônima para que essa função anônima seja implementada pelo meu fragmento, e aí sim meu fragmento faça a navegação corretamente. Então, vou implementar aqui essa função anônima como uma espécie de callback. Então, aqui eu vou declarar uma variável, vou chamar essa variável de onItemClick. E vou falar que essa variável onItemClick vai ser do tipo lambda aqui do Kotlin. E essa função lambda ela vai receber um parâmetro que vai ser o nosso subscriber entity. Então aqui eu vou definir aqui o nosso entity, vou falar aqui do tipo subscriber entity, e essa função, esse lambda aqui, ele não vai retornar nada, vai retornar um unit. Então, com esta variável aqui definida, eu posso vir aqui no meu bind view, eu vou declarar aqui o onClickList no meu item view. Então, quando este item for clicado, eu vou chamar o set onClickList aqui. Quando este item for clicado, eu vou chamar meu onItemClick. Ele aqui não consegue enxergar, porque a nossa classe aqui eu tenho que definir ela como uma inner class. Então, definindo como uma inner class, eu consigo ter acesso às variáveis declaradas aqui no meu subscriber list adapter. E agora com o meu onItemClick, o que eu posso fazer, como é do tipo, como pode ser nulo, como alguém pode não implementar esse onItemClick, ou seja, se eu não implementar esse onItemClick aqui no meu fragmento, ele vai ser nulo, e se eu não utilizar aqui o nosso interrogação, a gente vai ter um problema em tempo de execução. Então aqui eu posso tratar este nulo utilizando aqui o símbolo de interrogação. Vou chamar o meu invoke para poder invocar este lambda, e aqui nós definimos que ele recebe um objeto do tipo subscribeEntity, que é o que a gente tem disponível aqui na nossa função bindInView. Então eu vou só passar aqui o nosso subscriber, passar esse objeto para lá, e automaticamente a gente já conseguiu implementar uma forma de callback aqui para quem estiver implementando esse onItemClick. Então agora aqui no nosso subscribe list fragment, nós temos que fazer o seguinte. Aqui onde nós instanciamos o nosso adapter, o que eu vou fazer? Aqui para poder facilitar o nosso código, para poder ficar mais legível, e facilitar também a nossa vida, eu vou utilizar aqui a função apply do Kotlin. Dessa forma, eu vou fazer algumas alterações nesse objeto aqui, antes de retorná-lo aqui para a nossa variável. E qual alteração é essa que eu vou fazer? Eu vou implementar aquela variável lá chamada onItemClick. Então, como é que eu implemento ela? Eu vou chamar esse onItemClick desse objeto do nosso adapter e vou passar para ele aqui um objeto, ok? Então, aqui é a implementação do nosso objeto. Nós vamos abrir e fechar chaves aqui e veja que nós ganhamos aqui de graça o nosso subscriber entity, que eu vou nomear aqui de subscriber para poder ficar mais fácil de visualizar. E aqui eu vou chamar o nosso findNavController.navigate.
E aqui eu vou passar qual que é o ID da nossa ação, né? Na verdade, eu vou passar aqui um Nav Directions que eu vou estar criando agora no nosso grafo de navegação. Então, eu vou abrir aqui o nosso grafo de navegação, nosso main graph. E aqui no nosso main graph, eu vou mudar aqui para o nosso modo de design. E eu vou estar ligando aqui, né, nosso subscribe list fragment para o nosso subscribe fragment para a gente poder ter aqui a nossa ação. Então, veja que ele mostrou aqui uma setinha para a gente. Eu vou mostrar aqui dividido o nosso código da nossa visualização. E veja que eu tenho uma nova ação criada aqui, que tem esse ID que nós estaremos utilizando daqui a pouco. Agora o que eu tenho que fazer, vou voltar novamente para o modo de design aqui, eu tenho que informar aqui para o nosso grafo de navegação que nosso subscribe fragment agora ele vai receber um parâmetro, ele vai receber aqui um argumento. E como é que a gente faz isso? Eu cliquei aqui no meu subscribe fragment, aqui nos argumentos eu vou clicar aqui no mais, aqui eu posso nomear o meu argumento, eu vou nomear o de subscriber, aqui no tipo, né, eu posso clicar aqui em custom passe label, que aqui nós temos acesso, né? Nós vamos ter acesso ao nosso objeto aqui, eu posso escolher qual objeto que eu quero. E aqui eu vou utilizar o nosso subscribe ent, mas veja que o nosso subscribe ent ele não aparece aqui pra gente. Isso porque eu tenho que primeiramente, né, abrir o nosso objeto, né? Eu vou abrir nossa classe aqui subscribe ent. E aqui no subscribe ent eu tenho que dizer que ele é do tipo parcelize, né? Nós temos a manutenção parcelize, que implementa o nosso parse label aqui, ok? Então, dessa forma, agora eu vou conseguir utilizar esse objeto aqui, né? Lá no nosso grafo de navegação. Então, novamente, voltando aqui, vou clicar aqui em adicionar argumento. Vou falar que o meu argumento ele chama subscriber. O tipo dele vai ser um custom parse label. E aqui eu posso agora escolher o nosso subscriber entity, né? Já até apareceu para mim aqui agora. Ok? E eu vou falar que ele pode ser nulo, ok? Porque quando a gente estiver criando um novo subscribe, a gente não precisa passar, né, um objeto para lá, até porque a gente não tem um objeto para poder passar para essa outra tela, então por isso ele pode ser nulo. Então aqui eu vou clicar em add, e aqui veja que eu já tenho um argumento adicionado. Se eu clicar aqui em split, né, para ver o código dividido, veja que eu tenho aqui agora uma nova tag chamada argument dentro aqui do meu fragmento de subscribe fragment. Eu tenho aqui o name, tenho aqui o tipo, né, do nosso argumento e tenho aqui dizendo que ele pode ser nulo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou só voltar aqui no nosso arquivo, eu vou só comentar aqui para a gente não ter nenhum problema. Vou pedir para poder buildar, para ele poder gerar para a gente o nosso directions, que a gente vai estar utilizando esse nav directions para poder fazer a navegação passando o argumento que a gente quer, que neste caso aqui é o subscribe. Então assim que o nosso projeto buildar, eu já vou ter esse nav directions aí disponível para uso. Ok, o projeto já buildou, vou descomentar essa linha de código aqui. Agora eu vou chamar o nosso navigate, mas primeiramente eu tenho que criar aqui uma variável imutável, vou chamar ela de directions. E esse directions aqui, ele vai chamar subscriber list fragment directions. Então veja que automaticamente ele criou esse objeto aqui para mim. Vou só quebrar uma linha aqui, vou dar um ponto e ele vai também disponibilizar uma função para mim que é com base naquele ID daquela ação que foi criada lá no nosso grafo de navegação. Então eu tenho aqui a ação automaticamente criada e veja que automaticamente ele espera receber um objeto do tipo subscribe, que é o objeto que eu já tenho disponível aqui para mim no meu fragmento. Então eu vou passar o nosso subscribe para cá e automaticamente agora, quando eu chamar meu navigate, eu posso passar o nosso directions para ele e ele vai navegar corretamente passando o argumento que eu quero aqui. Então bem simples. Agora o que eu vou fazer aqui é atualizar o nosso arquivo nav extension. Então eu tenho aqui o nosso arquivo nav extension e veja que para a gente poder navegar com o nosso efeito de transição, eu estou recebendo apenas um destination ID que é do tipo inteiro. Agora eu tenho que criar uma nova função aqui e essa função ela também recebe agora um directions que é do tipo nav directions, que aí dessa forma eu consigo navegar utilizando o efeito, né, de transição também pelo nav directions e não só pelo destination ID. Voltando aqui no nosso subscribe list fragment, eu posso agora, ao invés de chamar aqui o nosso navigate normal, eu vou chamar o nosso navigate with animations, né? E aqui eu posso receber agora um directions como parâmetro. Agora o nosso trabalho está feito, né, aqui na nossa lista. Agora eu vou abrir o nosso fragmento de subscriber, nosso subscribe fragment. E aqui no nosso subscribe fragment, a primeira coisa que nós temos que fazer
é receber, né, o argumento que foi passado da tela da lista. Então aqui eu vou definir uma variável chamada args, e eu vou falar que essa variável é do tipo subscribe fragment args, tá? Que é uma classe um objeto que foi automaticamente criado para mim também. E para eu estar recebendo esse carinha aqui, eu posso utilizar o meu by nav_args e automaticamente eu vou receber esse objeto aqui nessa variável. Agora aqui na nossa função onViewCreated, eu vou estar preenchendo, né, os campos de texto com os valores, né, do nosso subscriber que está dentro desse subscriber fragment args aqui. Então eu vou chamar aqui o nosso args. Quando eu dou um ponto, veja que eu já tenho acesso a esse objeto subscriber, que é do tipo, né, nulo, ele pode ser nulo. Então eu vou chamar aqui meu subscriber, e somente se ele não for nulo que eu vou preencher os campos desta tela. E como é que eu faço isso? Eu vou chamar aqui uma interrogação, ponto, vou chamar a função let, ou seja, ele só vai entrar dentro desse bloco let aqui, caso este objeto aqui esteja preenchido. Se esse objeto não estiver preenchido, se ele for nulo, ele nunca vai entrar dentro desse bloco let e não vai preencher os campos para mim automaticamente. E dessa forma eu vou saber que ele é uma atualização ou não. Então é através desse objeto aqui que eu vou saber isso, né? Diferenciar quando é uma inserção e quando é uma atualização. E aqui agora, para poder facilitar aqui, para ficar visual, eu vou nomear esse carinha aqui de subscriber, né? Vou até tirar esse int de aqui, que eu não preciso deste nome aqui na frente. E agora eu vou atualizar os meus componentes aqui. Então eu já coloquei o código aqui necessário. O que falta fazer agora é criar uma string, né, para poder representar aqui o nosso texto do botão do subscriber. Então eu vou abrir aqui o nosso arquivo de strings. E aqui no nosso arquivo de strings, veja que eu já tenho aqui uma string criada para informar o usuário que ele vai adicionar um novo subscriber. Agora eu vou criar aqui uma nova string para poder falar que a gente vai fazer o update desse subscriber. Então eu criei aqui uma nova chave, né, dizendo aqui que vai ser o update. Se eu voltar agora no nosso subscriber fragment, veja que aqui não tem mais aquele erro. Agora com esse código aqui, o que eu tenho que fazer é o seguinte: eu vou passar a lógica, né, para decidir se a gente vai inserir ou atualizar um subscriber no banco de dados para o meu viewModel. Aqui eu vou abrir o nosso viewModel, nosso subscriber viewModel, e eu vou criar aqui uma nova função, e eu vou chamar essa função de add or update subscriber. E essa função aqui eu vou receber os mesmos parâmetros que eu recebia antes, mas além desses dois parâmetros aqui, que é o nome e o e-mail, eu também vou receber o ID, que é do tipo long, e por default eu vou falar que esse ID ele vai receber o valor 0. E agora eu vou fazer o seguinte: aqui eu vou fazer a minha lógica, eu vou fazer o seguinte: se o ID que foi passado para cá for maior que 0, significa que é uma atualização. Concorda comigo? Caso contrário, né, caso o ID seja igual a 0, significa que é uma inserção. Então aqui no else eu vou chamar o nosso add subscriber, passando aqui os valores que eu já tenho, que neste caso aqui é o name e o e-mail. E para poder ficar melhor, eu vou renomear essa função aqui de add subscriber para insert subscriber. Vou atualizar aqui a nossa função. E agora eu tenho que criar uma nova função chamada update subscriber. Mas antes eu posso falar que essa função aqui agora vai ser privada, né? Porque quem vai chamar esse insert vai ser apenas essa função aqui em cima. Vou criar a função agora update subscriber, que basicamente vai receber o ID, e o nome e o e-mail. Aqui eu vou abrir um escopo do coroutines, e aqui dentro eu vou estar, dentro do bloco try_catch, eu vou estar chamando o nosso repositório, e aqui eu vou estar chamando a nossa função update subscriber, passando os dados que eu quero, ok? E aqui agora o que nós temos que fazer é criar um novo objeto aqui do nosso subscriber state. Então aqui no nosso subscriber state eu tenho já um objeto inserted, eu vou chamar agora, criar um objeto chamado updated, que é do tipo subscriber state. E por último agora eu tenho que definir aqui uma nova chave de string para dizer que o subscriber foi atualizado com sucesso. Então, para facilitar a nossa vida aqui, eu vou já abrir a nossa chave aqui para ir diretamente para o nosso arquivo de string. E aqui eu vou adicionar aqui uma nova chave e vou dizer, né, que o nome dessa chave vai ser updated successfully. E aqui eu passo a mensagem que eu quero. Então, voltando aqui no nosso viewModel, veja que já está tudo certinho. E aqui agora vamos atualizar a nossa função add or update subscriber. E aqui, né, se o ID for maior que 0, eu vou chamar a nossa função update subscriber, passando aqui os dados necessários, que é o ID, o name e o e-mail, ok?
Beleza, eu acho que o nosso ViewModel está implementado aqui corretamente, né? Vamos voltar aqui no nosso Subscribe Fragment. E o que nós temos que fazer é o seguinte. Aqui no nosso Observe Events, a gente tem que escutar, né, por mais um estado, né? Nós só estamos observando aqui o estado quando ele for um inserted. Agora nós temos que atualizar aqui o estado, né, para poder verificar se é um subscribe viewModel.subscribeState.updated, ok? Porque se ele for uma atualização, a gente quer tratar aqui de uma outra maneira. O que vamos estar fazendo aqui? Nós vamos estar limpando os campos também, né? No Clear Fields. Vamos também esconder o keyboard, né? Esconder o teclado. Eu vou chamar agora o Find Nav Control e vou dar um Pop Backstack também, para poder voltar para a tela anterior. E por último, antes de nós testarmos aqui o nosso aplicativo, deixa eu só ver o problema que eu estou tendo aqui. É porque eu renomeei, né? Não existe mais essa função add subscribe. O que nós temos que fazer é chamar nosso add, update subscribe aqui. E como último parâmetro, né? Veja que ele espera também receber aqui um ID. Né? Nós vamos fazer o seguinte, aqui eu vou chamar o meu args.subscribe e vou chamar aqui o nosso ID. E caso, né, o nosso ID, né, o nosso subscribe seja nulo, ou seja, se a gente não tiver um objeto subscribe aqui nesta tela, a gente vai fazer uma verificação aqui. Vou chamar aqui o operador ternário e vou passar como default aqui o valor 0. Ou seja, sempre que for uma inserção, a gente vai passar aqui o subscribe vai sempre ser 0 e a gente vai chamar o nosso insert. E sempre que for uma atualização, o nosso subscribe vai estar preenchido, ele vai ter um valor de ID, né, que vai ser maior que 0, e lá o nosso ViewModel vai fazer a lógica e vai chamar o update, ok? Então aqui está funcionando corretamente. E por último, só para poder garantir, né, que a gente vai ter um código correto, né, que toda vez que a gente for querer inserir um novo subscribe, a gente vai passar um valor nulo para nossa tela de subscribe. Para isso, eu vou passar mais um código aqui para o nosso grafo de navegação, aqui no nosso argumento, e eu vou falar que o default value aqui do nosso argumento ele vai ser sempre nulo, dessa forma aqui, né, chamando @null. Assim, eu não preciso ficar passando o null, né, automaticamente lá para o meu nav directions. Então, automaticamente, se eu não informar nada, né, se eu não utilizar a navegação utilizando o nav directions, ele vai passar o valor do argumento como nulo automaticamente, tá? Então aqui vocês podem ver que a gente, quando clica no item, ele utiliza, né, ele chama a navegação aqui utilizando o directions, mas quando a gente quer adicionar um novo subscriber, eu não preciso utilizar aqui o directions para poder passar o parâmetro. Nós vamos navegar utilizando aqui o ID, né, da nossa tela. O que nós podemos fazer aqui também para poder melhorar o nosso código, né, ao invés de utilizarmos aqui o ID da tela que a gente quer navegar, nós podemos utilizar a própria ação, né, que nós criamos aqui para poder fazer a navegação para essa tela aqui, para poder padronizar o nosso código também. Então aqui eu vou navegar utilizando essa ação. Deixa eu só dar uma quebra de linha aqui, porque assim o nosso código fica padronizado, já que nós ligamos, né, a setinha de uma tela para outra tela. Ok? Então vamos executar o nosso projeto aqui e ver se está tudo funcionando corretamente. Ok, nós já temos alguns subscribers cadastrados aqui. Eu vou acessar então, pode ser esse último subscribe aqui, né, com o nome de fulano. Eu vou clicar, veja que nós já conseguimos navegar para a tela de cadastro. Só que agora veja que automaticamente os dados foram preenchidos para mim, e é isso justamente que eu queria. E aqui agora vamos digitar fulano 2, ok? Vou clicar em update, né? Veja que ele voltou para mim, para a tela da listagem, e olha que legal, automaticamente agora eu tenho aqui o meu item atualizado com sucesso. Vamos fazer mais um teste aqui. Vou abrir aqui o Raíssa, vou digitar aqui agora Raíssa ABC, clicando, vou editar também o e-mail, vou colocar aqui raissa.com.br. Ao clicar em update, veja que automaticamente, né, nosso item, o nosso objeto foi atualizado no banco de dados, ok? Então nós acabamos de implementar a nossa nova operação, nossa operação de CRUD. Veja que o nosso código está fácil, né, de dar manutenção, está fácil de evoluir, porque nós fizemos, né, o nosso código bem separadinho, né, bem dividido, o ViewModel com as suas responsabilidades e a View também com as suas responsabilidades, ok? Então é isso, então na próxima aula nós vamos implementar uma nova operação do CRUD, que é a operação de remover um subscribe do banco de dados, beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, eu te vejo na próxima aula.